e tomar decisões que tenham consequência eterna. Por sua fronte, vamos ao nosso Deus. Bom Pai que está no céu, estamos começando essa semana especial, onde a Tua palavra será estudada. Ilumina-nos com o Teu Divino Espírito Santo, dê-nos a cuidade mental, unção, para que possamos, Senhor, colocá-la em nosso coração e vivê-la corretamente. Sei com cada ouvinte nesse momento, para que eles possam, Senhor, interiorizar essa mensagem em suas vidas e assim, Senhor, nós possamos, no final dessa semana, tomar decisões importantes que venha incutir uma mudança, não só de pensamento, mas, sobretudo, de comportamento. Ser com a tua igreja, ser com as famílias que estão enfrentando o dilema do medo, outros estão enfrentando o luto, a perda dos seus entes queridos, conforte-os e, Senhor, volte logo para nos buscar, porque não suportamos mais esse mundo. Esse mundo tem sido cada vez mais cruel com seus moradores, com seus habitantes, e a gente sabe que essa não é a nossa terra ainda, não é o nosso lugar, que tu tens um lugar muito especial para nós. Portanto, nós nos colocamos em tuas mãos e pedimos que, desde já, tu nos prepare para o teu reino, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, amigos, compartilhe o link. Nós vamos, todos os dias, colocar aí pelo menos meia hora antes desse link para que você possa acessar. Hoje, você vai ter uma diferença entre o início da transmissão e, obviamente, o início da mensagem, né? Por conta da dificuldade que nós tivemos. Mas o tema que nós vamos estudar hoje, ele é um tema preparativo que fala sobre os tempos de angústia, né? E, obviamente, o que mais nos interessa aí, o tempo de angústia prévio, né? Os estudiosos da Bíblia, né, os teólogos adventistas, eles separam a angústia em 4 tempos especiais, né? Alguns vão até mais, 5 tempos. E a gente vai fazer aqui uma pequena revisão sobre esses tempos até chegar ao tempo de angústia prévio, porque alguns às vezes se confundem, se perguntam, já estamos no tempo de angústia prévio? Já é o tempo de angústia? E nós vamos então entender quais seriam esses tempos. Eu vou colocar aqui na tela para vocês acompanharem melhor, ok? E aí a gente vai falando de cada um, beleza? Então, está aqui na tela. O estudo de hoje, os 4 tempos de angústia. Muito bem. Como vocês podem ver aí, o primeiro tempo de angústia, ele é chamado de angústia dos 1260 anos, que diz respeito ao perigo da perseguição da Idade Média, como nós sabemos muito bem, quando a Igreja Romana impôs um regime de opressão, mantendo a ignorância entre o povo, né? O período de supremacia papal, né? Esse tempo de angústia, esse 1260 anos, ele é o período profético que mais aparece na Bíblia, tanto em Daniel como em Apocalipse, né? Ele aparece como 1260 dias, ele aparece na expressão 1 tempo, 2 tempos e 3 tempos é metade de outro tempo, e ele aparece também como 42 meses. Então, esse é o tempo que mais se repete na Bíblia. E aqui eu já dou uma dica para você. Quando uma expressão se repete na Bíblia, é porque Deus quer nos chamar a atenção. A Bíblia é o resumo do plano da salvação. Então, se uma expressão, se um período, se uma mensagem se repete na Bíblia, preste atenção, porque Deus quer nos chamar os nossos sentidos, né, para aquele assunto em especial, ok? Nós sabemos que os 1260 anos, baseado no princípio dia-ano, né, dos dias, que nós conhecemos muito bem, começou em 538, ok?
antes de Cristo, aqui tem DC, mas antes de Cristo, desculpa aí, corrijam, 538 antes de Cristo, com Hérito de Justiniano, 538 antes de Cristo, com Hérito de Justiniano, que, entre outras coisas, esse período aqui ocorre a nomeação do primeiro Papa, né, com Hérito Justiniano, e esse período vai durar até 1698, com o aprisionamento do Papa Pio VI, que é uma data muito conhecida por nós, amando, obviamente, Bonaparte, e essa prisão se deu pelo general Berthier e Cervoni, né? São os generais que o Napoleão manda para prender o Papa, né? E esse período aqui, ele é extremamente conhecido como Idade das Trevas. Obviamente, com a oficialização da Igreja Romana como a Igreja oficial do Estado, desde a conversão de Constantino, é trazido para a Igreja as práticas pagãs, né? O conúbio Igreja-Estado gera as heresias. Algumas delas eu vou colocar aqui desse período. Nós temos aí a venda das indulgências como forma de obtenção dos favores divinos, proibição de ler a Bíblia em idiomas comuns, condenação de fiéis heréis à fogueira, monopólio da fé e o paganismo revestido de cristandade. Essas são algumas características desse período, das coisas terríveis que o povo de Deus teve que sofrer. Imagina você vivendo numa época que você não pode ler a Bíblia, em que você está, a sua vida está correndo risco não por causa de um vírus, mas porque, se você quiser fazer a vontade de Deus, você pode ser preso, torturado e finalmente levado à fogueira, à guilhotina, aos tribunais da Santa Inquisição. Eu, particularmente, eu estive no Museu da Santa Inquisição, no Peru, e ali a gente viu assim algumas práticas de torturas terríveis que aconteceu nesse período, coisas inimagináveis. Realmente, a Igreja cometeu crimes bárbaros nesse período dos 1.260 anos em que a Igreja sofreu profunda angústia. Nesse período também muitos deram a vida como mártires, até que Martinho Lutero ele lançou notável êxito a Reforma Protestante, né? E a partir da Reforma Protestante nós sabemos que a Igreja teve a sua autoridade questionada. Houve então um retorno ao estudo particular da palavra de Deus, e ali Deus começa a operar uma mudança na sociedade, uma mudança no pensamento em vigor. Só que a gente sabe que depois da prisão do Papa, o mundo passa por revoluções, a Revolução Francesa, acontece ali também a formação do Estado americano, mas a autoridade do Papa é estabelecida com o Tratado de Latrão, assinado em 11 de fevereiro de 1929, que constitui então a cidade do Vaticano como domínio do Pontífice Romano e sede da Igreja Romana. Eu estive também já ali no Vaticano, e é incrível a pompa. Você sabe que o Vaticano é considerado um estado independente dentro da Itália, né? É considerado o menor país do mundo com 1 quilômetro quadrado. E, a partir daí, é o que a profecia se cumpre, né? A ferida de morte foi curada. E, praticamente, o primeiro período de tempo de angústia passa como uma ação de Satanás na tentativa de impedir o crescimento da Igreja. Esse período também é o período que a Igreja foge para o deserto, a Igreja fica no anonimato. Deserto é sinônimo de desolação, deserto é sinônimo de esvaziamento, e a Igreja foge para o deserto, mas também Deus não abandona a sua Igreja, Deus cuida da sua Igreja
lá no deserto, e ela vai surgir com toda a força a partir ali dos estudos proféticos, né? Quando o livro de Daniel é aberto, a profecia dizia que o livro seria aberto, que o saber se multiplicaria, como nós encontramos essa profecia em Daniel, e esse saber se multiplicando é a volta para o estudo das profecias bíblicas, de reavivamento, por volta ali do início do século XIX, final do século XVIII, início do século XIX, depois dos 1.260 dias, onde a gente lê em São Mateus, depois da tribulação daqueles dias, ok? Aí nós chegamos ao segundo tempo de angústia. Segundo tempo de angústia, depois desse reavivamento, da volta do estudo das profecias, da própria pregação do advento, ocorreu, esse segundo tempo de angústia ocorre a partir do grande desapontamento no ano de 1844, tendo a sua maior abrangência de formação nos Estados Unidos da América. Todos nós sabemos que, com o estudo criterioso das profecias, especialmente por esse homem aqui, Guilherme Millian, fazendeiro, conhecido, que passou a estudar a Bíblia versículo por versículo, para ver quando o Senhor Jesus, para ver, obviamente, tentar entender a profecia das 2.300 e manhãs, e, infelizmente, eles concluíram que a purificação do santuário, né, seria a purificação da terra. Só que abrindo aqui um parênteses para explicar para vocês qual foi o maior problema dos mileritas em apontar em 22 de outubro com 1844 a volta de Jesus. Obviamente que Daniel 8,14 fala da purificação do santuário. E a gente sabe muito bem que a data estava correta, mas o evento estava errado, né? Eles acertaram em quase tudo. Eles acertaram praticamente o início, depois de várias observações, o início das 2.300 e manhãs e o final, mas eles erraram no evento por causa de um detalhe. Sabe qual foi o detalhe? Daniel 8,14 diz, até 2.300 tardes e manhãs o santuário seria purificado. O problema é que a Bíblia apresenta 5 coisas como santuário. A Bíblia fala que o santuário do Antigo Testamento, né? A construção do santuário, me fará um santuário para que eu habite no meio de vós. A Bíblia fala que a cidade de Jerusalém é um tipo de santuário. Jesus é um tipo de santuário. Ele é o próprio santuário, o maior dos santuários, né? O corpo humano é um santuário. E a terra também, na Bíblia, é caracterizada, mais ou menos, como santuário. E o céu é santuário. Então, eles começaram a... E o santuário do céu ainda, né, existe. Então, eles começaram a se questionar. Qual seria o santuário? O Antigo Testamento não podia ser. Ou o santuário do Antigo Testamento não podia ser. Jesus não pode ser, porque Jesus, sendo santuário, ele não podia ser purificado. O céu, muito menos, não podia ser. O corpo já era purificado com a presença do Espírito Santo. Então, só sobrou um santuário, o santuário terrestre. Então, eles entenderam que em 22 de outubro de 1844, Jesus Cristo voltaria para purificar a terra e assim levar os seus filhos para morar com ele na Canaã celestial, né? Guilherme acreditava que esse santuário era a terra e que seria purificado, como está aí no slide, seria purificado na volta, na segunda vida de Cristo. Muitos, felizmente, acreditaram, e a gente conhece muito bem a história. No dia marcado, Jesus Cristo não voltou, gerando, assim, uma grande decepção, né? Portanto, nós temos aí o segundo tempo de angústia. Depois dessa angústia, nós vimos ali o grupo cada vez mais crescente
O grupo que cresceu nessa mensagem era formado por crentes das mais variadas denominações evangélicas dos Estados Unidos, e a partir daí subdividiu-se em 4 grupos menores, né? Depois do apontamento, o primeiro decidiu retornar às igrejas antigas, de onde saíram, confessando que eles entraram no equívoco. O segundo grupo abandonou completamente qualquer tipo de fé e perderam totalmente a confiança na religião, indo para o mundo. Eles sofreram muitas chacotas, né? Muita zombaria. E o terceiro continuou marcando datas seguidas para a volta de Cristo, fazendo cálculos mirabolantes, sendo decepcionado vez após vez, e acabaram se extinguindo em nada. Mas o quarto grupo decidiu estudar mais a Bíblia e descobrir onde estava o erro. Lendo o livro de Hebreus, eles entenderam que o santuário que Daniel fala não é a terra, como todos criam, mas é o templo celestial, cuja planta foi copiada por Moisés para construir o tabernáculo. Eles oraram e jejuaram durante muitos dias até compreenderam que Cristo, de fato, havia ido a um lugar no dia 22 de outubro de 1944, e esse lugar era o Santo dos Santos, no céu, como estava descrito em Daniel 7, 9 a 13. Desse grupo, como nós bem sabemos, surgiu o movimento denominado Igreja Adventista do Sétimo Dia. Portanto, aqui está o segundo grande tempo de angústia, né? E agora nós partimos para o terceiro tempo de angústia. O terceiro tempo de angústia é caracterizado como um evento futuro desencadeado como descrito em Apocalipse 13, 16 e 17. Aqui nós temos uma evidência desse terceiro tempo de angústia. Apocalipse 13, 16, 17, nós lemos: a todos os pequenos e os grandes, e os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão é aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu tempo. O terceiro tempo de angústia é chamado de tempo de angústia prévio, ou também pequeno tempo de angústia. Tempo de angústia prévio ou pequeno tempo de angústia. E ele tem uma marca, uma referência inicial bem definida. Ele tem um marco inicial bem definido. O terceiro tempo de angústia, ele inicia com o decreto dominical. Esse pequeno tempo de angústia é o tempo de angústia prévio. Ele começa com o decreto dominical até o fechamento da porta da graça, que será o momento quando cairão as pragas, né? Quando começar a cair a praga, a gente sabe que a porta da graça já foi fechada. Aqui um gráfico só para vocês terem uma melhor compreensão, né? Nós estamos hoje aqui, nós sabemos que, pelo tudo que está se configurando, se mostrando, nós vamos ter o decreto dominical, não muito em breve, e depois do decreto dominical, então, nós ainda temos um período para que as pessoas se arrependam. O decreto dominical não marca o fechamento da porta da graça. Aqui, praticamente, ocorre a grande sacudidura, onde muitos não suportarão as pressões econômicas, políticas, né? Muitos vão sair, mas muitos também vão entrar, pessoas que têm aí as pessoas que já leram sobre isso, já foram um dia de nossas fileiras,
muitos voltarão. A sacudidura vai ser compensada pela chuva serôdia, porque muitos vão sair, mas muitos vão entrar. Então, nós temos aqui no decreto dominical e o fechamento da porta da graça um pequeno tempo, ok? Pequeno tempo de angústia. O povo de Deus é selado no final desse pequeno tempo de angústia. Aqui, as pessoas assumem deliberadamente o sinal da besta e ocorre o fechamento da porta da graça. Então, esse pequeno tempo de angústia se dá entre o decreto dominical e o fechamento da porta da graça. Aí, depois do fechamento da porta da graça, o início das 7 últimas pragas, começa a angústia para os ímpios, que é as 7 últimas pragas, e a angústia para o povo de Deus, que é a angústia de Jacó. E nós vamos estudar tanto as 7 últimas pragas, como a angústia de Jacó. Okay? Então, para o povo de Deus, depois do fechamento da porta da graça, a angústia de Jacó, e para os ímpios, as 7 últimas pragas. Aqui, nós estamos no juízo pré-advento, é o momento das 3 mensagens angélicas. Eu pregava ontem na live sobre a mensagem do terceiro Elias. Nós somos o terceiro Elias, Apocalipse 14, né? Das 3 mensagens angélicas, o último grande ultimato de Deus a este mundo, a este povo. E, claramente, nós estamos vendo sinais da volta de Jesus. E, obviamente, a perseguição que se intensificará depois do decreto dominical. Então, esse tempo de angústia prévia, ou pequeno tempo de angústia, ele começa logo depois do decreto dominical. E todos nós sofremos. O que implicará essa angústia? Essa angústia implicará no grave caos econômico e social. Se hoje nós estamos tendo essa crise, imagine quando for realmente a crise que vai ser provocada logo depois da queda dominical. Imagina como as pessoas elas sofrerão. E aqui eu faço abrir um parêntese, né? Para quem tinha dúvida de que os nossos direitos dificilmente seriam suspensos, teria muita dificuldade, nossos direitos mais básicos, a crise do coronavírus tem mostrado de como é fácil o governo interferir na vida das pessoas. Como é fácil os nossos direitos mais básicos serem suspensos. Se agora, com uma crise que ainda não é considerada uma crise da envergadura das crises que vão acontecer logo depois da queda dominical, a gente está praticamente submisso às leis governamentais, municipais. Imaginem quando nós tivermos nesse período do decreto dominical, em que o que é prometido, que será uma crise muito maior, ou profetizado que será uma crise muito maior. Então, essa angústia implicará no grave caos econômico e social e demarca o tempo em que o povo de Deus deverá sair das cidades. Aqui, Deus dirá para o povo, é o momento de sair das grandes cidades, mas Deus dirá quem deverá sair, que deverá ficar. Isso deve ficar bem claro, ok? Porque estará sendo proibido comprar e vender, e, portanto, para conservar a fé e preservar a vida, terão que cultivar o próprio alimento. Olha o que Ellen White diz no livro Grande Conflito, página 626. Quando o decreto promulgado pelos vários governantes da cristandade com os observadores do mandamento lhes retirar a proteção do governo, abandonando-os aos que eles desejam a destruição, o povo de Deus fugirá das cidades e vilas e reunir-se-á em grupos, habitando os lugares mais desertos e solitários. Muitos encontrarão refúgio na fortaleza das montanhas, semelhante aos cristãos dos vales do Piemonte. Os lugares altos da terra farão santuários
agradecendo a Deus pelas fortalezas das rochas. Isaías 33:16. Muitos, porém, de todas as nações e de todas as classes, elevadas e humildes, ricos e pobres, negros e brancos, serão arrojados na escravidão mais injusta e cruel. Ok, queridos? Aqui vai ser um momento difícil. Eu queria chamar a atenção de vocês um fator importante. Se nós não conseguimos enfrentar as provações pequenas de agora, nós não suportaremos as maiores provações. O caráter para esse momento tem que ser construído e firmado agora. Se a gente abre pequenas concessões hoje diante de qualquer ameaça, nós não estaremos dispostos, nós não teremos fibras de caráter para enfrentar as imposições do decreto quando ele ocorrer. Portanto, o tempo de angústia prévio, o terceiro tempo de angústia, será entre o decreto dominical e o fechamento da porta da graça. E o último grande tempo de angústia, já dei até aqui um spoiler, né? Ocorrerá após o fechamento da porta da graça. Nós sabemos que Satanás obterá o controle completo sobre a humanidade pecadora e o mundo emergirá, então, na maior das angústias já vista no universo. Esse evento é descrito por Daniel 12:1, que diz: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado no livro da vida. Amém? Essa é a chamada angústia de Jacó para os justos e as 7 pragas para os ímpios. A angústia de Jacó será muito agravada pelo decreto de morte contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Olha o que diz o grande conflito, página 616. Expediciar, por fim, um decreto contra os que santificam o sábado do 4º mandamento, denunciando-os como merecedores do mais severo castigo e dando ao povo liberdade para, depois de certo tempo, matá-los. O romanismo no velho mundo e o protestantismo apóstata no novo adotarão uma conduta idêntica para com aqueles que honram todos os preceitos divinos. O povo de Deus será, então, imerso naquelas cenas de aflição e angústia, descritas pelo profeta como tempo da angústia de Jacó. Mas a angústia final do povo de Deus não será tanto pelo perigo de morte, sim pelo temor de seus pecados, não tendo assim perdoados, ou seja, que a obra de absolvição ainda não tenha sido decretada em seu favor. E a pergunta que nos cabe agora: está você preparado para esse tempo de angústia, a angústia de Jacó? Eu quero, nas minhas considerações finais, lembrar aqui algumas coisas. Não devemos nos preocupar como nós vamos passar por esse período. Há uma citação, amanhã eu vou trazer aqui para vocês, e até me emociono, porque Deus cuida do seu povo. Há uma citação que fala que Deus, ele vai chamar muitos dos seus filhos antes desse período. Por quê? Porque eles não suportarão. Ele vai chamar muitos idosos e crianças. Amanhã eu vou trazer a citação para vocês aqui. E isso é interessante, porque quando começou essas mortes idosas, eu me lembrei logo dessa passagem. Não estou dizendo que esse é um momento, né? Só fazer uma comparação. Deus chamará muitos idosos e crianças, porque será realmente um dia muito difícil, será um tempo muito difícil. Mas assim como Deus cuidou do seu povo em todos os tempos de angústia, Deus cuidará do seu povo nesses últimos tempos.
Mas eu quero resumir, antes de encerrar, o nosso estudo, né? E, obviamente, e promover aqui o livro Mistério da Profecia e já fazer o primeiro sorteio, né? Como é que vai ser como é que vai ser o nosso sorteio, ok? Então, na verdade, não vai ser o sorteio, vai ser pergunta. Vamos primeiro fazer, então, nosso resumo. Primeiro resumo, nós estamos na pré-angústia, chamado pré-angústia, onde todos sofrem as mazelas dos acontecimentos que antecedem a volta de Cristo. Logo, depois da queda dominical, nós teremos o pequeno tempo de angústia, em que todos sofrem também. Mas, com o fechamento da porta da graça, nós temos aí a angústia de Jacó para os filhos de Deus e a angústia das 7 pragas somente sobre os ímpios. Agora, como um todo, a igreja passou por outros tempos de angústia que serviu de moldura, de modelo, de exemplo para o que haveria de acontecer. O primeiro tempo de angústia que nós estudamos foi o tempo aí dos 1260 anos. Nós depois estudamos a angústia do grande desapontamento, o povo de Deus foi mergulhado numa quase que uma depressão, mas Deus resgatou e reanimou o seu povo. E agora nós estamos nesse período de angústia, pré-angústia, e daqui a pouco, quando é dominical, um pequeno tempo de angústia prévia, e com o fechamento da porta da graça, o grande tempo de angústia para os ímpios, as 7 pragas, e para os filhos de Deus, a angústia de Jacó. Muito bem, valendo agora o livro. Vamos lá, queridos? Valendo o livro, Mistério da Profecia, para você ficar aí atenado, né? Eu vou chamar aqui pastor Lucas, deixa eu mandar para ele aqui rapidamente, vou mandar para o pastor Lucas o link, ele vai daqui a pouco fazer a promoção. Pastor Lucas, estou te mandando aí o link. Não vai dar para entrar agora, vai ser amanhã ele vai entrar. Vou pedir para o pastor Lucas entrar amanhã, que é o nosso associado de publicações. Ele vai entrar amanhã e vai fazer propaganda do livro. Ele tem uma propaganda muito boa para fazer para vocês. Mas a pergunta é assim, quem responder primeiro, nós vamos fazer esse livro chegar em nossas mãos. Fique atento aí à pergunta, ok? Então, a pergunta que você vai responder aí, olha aí, apareceu aí a citação, né? José Maria já antecipou, muitos serão tomados antes. Obrigado, pastor Zé Maria. Mas amanhã eu vou trazer uma citação que claramente diz sobre idosos e crianças. Mas essa daí já nos deixa claro que Deus vai levar muitos ainda desse tempo de angústia. Muito bem, vale só para os irmãos, Jandilson. Jandilson aí, pastor Jandilson está doido para ganhar. Vale só para os irmãos. Então, vamos lá. Fiquem atentos à pergunta. Valendo um livro Mistério da Profecia, obra-prima de Mike Feely. Pastor Lucas vai entrar amanhã através da Zoom, viu, pastor Lucas? Tá bom? O pastor Lucas está aí ligado. Amanhã ele vai fazer uma promoção do livro especial para você adquirir esse livro fantástico, Mistério da Profecia. Então, valendo. A pergunta é a seguinte: quais as datas que marcam o início, eu só quero o ano, e o final da supremacia papal, dos 1260 anos? Vamos lá? Valendo. Quero ver quem vai responder aqui primeiro. Quais as datas que marcam o início e o final dos 1260 anos da supremacia papal, o período profético mais citado
nos livros de Daniel e Apocalipse. Beleza? Isso. Denilson Barbosa de Oliveira ganhou. Maravilha. Primeiro que respondeu foi o Denilson Barbosa de Oliveira. Parabéns, Denilson. Você levou o livro Mistério da Profecia. Ok? Muito bem, amigos. Hoje nós estudamos os 4 tempos de angústia. Amanhã nós voltamos às 7 horas. Eu creio que você deve ter gostado aí da nosso primeiro estudo. A pedidos de alguns, a gente está fazendo da forma mais simples, mais compreensiva, para que todos entendam. E no final dessa semana, todos esses PowerPoints eu vou disponibilizar para a nossa querida e amada igreja, tá bom? Para que você estude, para que você compartilhe. Compartilhe o link, eu vou botar amanhã bem cedo o link, vai ser 7 horas da manhã. Divulgue para os seus amigos, para os irmãos da igreja que não estiveram presentes hoje. Hoje tivemos esse contratempo, mas amanhã, às 7 horas em ponto, estaremos começando com um tema muito especial, né? Amanhã nós vamos falar sobre a sacudidura, tá bom? Amanhã nós vamos falar sobre a sacudidura e nós queremos, desde já, convidar você a estar presente às 7 da manhã, e amanhã vai ter mais livro para nós compartilharmos aí com vocês, tá bom? Agora nós queremos encerrar com uma oração. Feche seus olhos, curve sua fronte, vamos lá, nosso Deus. Bom Pai que está nos céus, obrigado pelo estudo desse dia, que possamos nos preparar para os tempos de maiores dificuldades que sobrevirão sobre a terra, que o teu Santo Espírito, Senhor, esteja conosco desde já, nos fortalecendo, nos iluminando, para que possamos nos consagrar a cada vez mais para esses momentos que antecedem a tua volta. Queremos estar entre aqueles que estarão em pé, diante do trono do Cordeiro de Deus, com palmas nas mãos, com vestiduras brancas, cantando o cântico de Moisés, que só os salvos saberão. Fica conosco, dá um dia feliz na tua companhia, em nome de Jesus. Amém. Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão com Deus e a iluminação do Espírito Santo esteja conosco durante todo esse dia. Nós nos encontramos amanhã às 7 horas, neste mesmo canal. Se inscreva lá no canal Pastor Donato Filho, se inscreva, e você já vai receber a notificação da nossa live de amanhã sobre o mistério da profecia. Então, todos, bom dia. Deus abençoe vocês.
1798, não, o tempo da supremacia global.